Contas do Estado do Espírito Santo tem a missão de gerar benefícios para a sociedade por meio do controle externo e do aperfeiçoamento da gestão dos recursos públicos. É órgão independente e não se vincula a nenhum outro poder. Vale ressaltar que qualquer pessoa física, órgão ou entidade que arrecade ou administre recursos públicos deve prestar contas ao tribunal. No caso do TCE, a fiscalização abrange recursos estaduais e municipais. Para exercer suas competências, o tribunal conta com uma estrutura integrada pelos colegiados, plenário e câmaras, Ministério Público de Contas, gabinetes de auditores e conselheiros, Secretaria-Geral de Controle Externo, Secretaria-Geral das Seções, dentre outros setores que atuam nas atividades finalísticas da Bom dia a todos. Havendo quórum presente o Ministério Público Especial de Contas, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão, submeto a esta Igreja Câmara para aprovação a ata da 11ª sessão ordinária de 2019, distribuída eletronicamente. Em discussão, em votação, ata aprovada como distribuída. Inclusão de processo em pauta, conselheiro Rodrigo Coelho. R$ 2347/2019. É isso? Incluído. Palavra franqueada aos senhores conselheiros e procurador para comunicações e registros. Devolução de processo com pedido de vista não há. Passamos ao julgamento dos processos em pauta, começando processo 4085/2017, vai haver sustentação oral. Convido a doutora Júlia Sobreira para, no prazo de 15 minutos, proceder à defesa oral. Vou fazer o relatório. Só um minuto, senhor. Processo 4085/2017, denúncia acerca de possíveis irregularidades ocorridas no âmbito da administração municipal de Itapemirim, praticada pelo prefeito interino acerca de concessão de gratificação a 2 servidoras temporárias do quadro funcional
da estratégia de saúde da família. Após as diversas tramitações processuais de estilo, os autos foram remetidos à SESEX Previdência, onde foi elaborada a ITC 4036-2018, que concluiu em síntese pela procedência da denúncia, com reconhecimento da irregularidade constante no item 3.1.1 da ITI 400/2018, pagamento indevido de gratificação a servidor contratado temporariamente para a estratégia da saúde da família, com condenação dos senhores Luciano de Paiva Alves, Tiago Peçanha Lopes e Marcele Perinha Alves Viana, com aplicação de multa e ressarcimento. Em estado a posicionar, o parquet comunga dos mesmos argumentos expostos pela unidade técnica, divergindo unicamente quanto à responsabilidade da senhora Viviane da Rocha Peçanha Sampaio. É o breve relatório. Passa a palavra à doutora Júlia. Antes de tudo, gostaria de cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente, aos excelentíssimos senhores conselheiros, ao excelentíssimo membro do Ministério Público de Contas, aos colegas presentes, servidores nessa sessão. Pois bem, o indício de irregularidade imputado ao prefeito municipal atual de Itapemirim refere-se ao pagamento indevido da gratificação a dos servidores contratados temporariamente da Estratégia da Saúde da Família. Ocorre que, como já dito na justificativa de defesa, embora público e notório, quando o prefeito atual assumiu a prefeitura em abril de 2017, no contexto de afastamento do prefeito afastado, Luciano de Paiva, ele encontrou um verdadeiro caos administrativo, tendo que lidar com diversos conflitos de interesses políticos já postos que impactavam o dia a dia da administração pública. Médico por formação, o prefeito atual pautou-se sempre na equipe técnica e jurídica que lá estavam para que pudesse tomar os melhores e mais contundentes caminhos de suas decisões enquanto chefe do executivo. E, nesse sentido, foi que ele autorizou a concessão das gratificações aos servidores da Estratégia da Saúde da Família indistintamente. E não fez às cegas, ou pautado por interesse pessoal, tendo em vista que houve diversos pareceres da Procuradoria Municipal, que, inclusive, encontram-se mencionados na instrução técnica como causa de análise de legislação com imperícia e erro grosseiro. A concessão das gratificações, elas vinham sendo realizadas desde a promulgação da Lei 2088, inclusive a lei essa promulgada pelo prefeito afastado Luciano de Paiva e quando vinham sendo concedidas desde a promulgação, eram autorizadas pelo prefeito afastado, que sequer apresentou justificativa de defesa nos presentes autos. E mais, quando fez, além do respaldo jurídico e técnico, o prefeito atual de Itapemirim, ele o fez acreditando observar os princípios da isonomia e da impessoalidade, tendo em vista que aqueles servidores contratados eles encontravam-se em efetivo exercício das atividades realizadas pelos cargos de provimento efetivo do quadro funcional da Estratégia da Saúde da Família. Ou seja, compreendendo e aplicando a literalidade do texto legal. No artigo 1º da Lei 2688, que é o objeto de análise, né, para os indícios de irregularidade, o artigo 1º ele dispõe que fique instituída a gratificação pelo efetivo exercício das atividades relacionadas pelos cargos de provimento efetivo do quadro funcional da Estratégia da Saúde da Família. Não fala que fica instituída a gratificação para os servidores de provimento efetivo. E acreditando ser essa a interpretação da Lei 2688, juntamente aos pareceres jurídicos, que foi que o prefeito atual, autorizou o pagamento, a concessão dessas gratificações. Tanto é que, após notificado nos presentes autos e ciente do entendimento da instrução técnica dessa Corte, revogou todos os decretos que havia concedido antes de retornar à concessão da gratificação, alterou o texto da Lei 2088, através da Lei 3.076, para que, não deixando margem a qualquer entendimento diverso, senão de que as gratificações deveriam ser concedidas a todo e qualquer servidor que executar suas atribuições junto à Estratégia da Saúde da Família.
ficando, então, o artigo 1º dessa lei, com o seu texto alterado, passando a vigorar as seguintes alterações. Fica instituída gratificação a ser concedida aos servidores que executam suas atribuições junto à estratégia da saúde da família no município de Itapemirim, cumprindo a carga horária de 40 horas semanais, que já havia no artigo 1º da anterior. Ainda, e para finalizar, acredito que não há como avaliar nenhuma questão administrativa que tenha havido naquele momento da gestão e que tem consequências até hoje, sem analisar o contexto caótico que se inseriu o município de Itapemirim, tendo em vista que o então prefeito Luciano de Paiva, afastado, hoje ele condenado em primeira e segunda instância por improbidade administrativa, afastado cautelarmente da prefeitura e definitivamente por acórdão proferido nos autos da ação penal e com condenação criminal definitiva no Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, nos autos da ação penal originária. Em contrapartida, o prefeito atual vem trabalhando de forma íntegra, responsável, mantendo diálogo com todos os órgãos de controle, o equilíbrio fiscal no município, os salários em dia e tendo ainda implantado leis de aparato de controle de integridade, tal como a lei da iniciativa da ficha limpa administrativa, prevista no Código de Ética dos Servidores Municipais, aprovada já na sua gestão. Então, por esses motivos, requeiro que sejam acolhidas as razões justificativas do senhor Tiago Peçanha Lopes, prefeito atual do município de Itapemirim, em relação e para afastar a irregularidade exposta no item 2 da Instrução Técnica 04036 de 2018. E ainda requeiro também prazo de 5 dias para a juntada de memoriais e eventual documentação nova. Muito obrigada. Agradeço à doutora Júlia. Autorizo a juntada de notas taquigráficas, defiro o prazo de 5 dias para apresentação de documentos e vou retirar o processo de pauta. Prosseguindo, passamos ao julgamento dos processos em pauta, iniciando pelos pedidos de preferência. Conselheiro Taufner, processo 3340/2018. Como já falado pelo presidente, processo 3340/2018, que será votado em preferência. Cumprimento aqui o senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público, advogadas e servidores aqui presentes. Trata-se de auditoria realizada na Prefeitura de Presidente Kennedy para avaliar a execução dos serviços terceirizados de limpeza e portaria nas unidades escolares do município. Ocorreram aqui algumas irregularidades. A SEX Meio opinou pela manutenção das irregularidades 2.1, 2.3 e 2.5, conversão dos autos em tomada de conta especial em virtude do dano ao erário, bem como notificar o controle interno do município, sendo integralmente acompanhada pelo Ministério Público de Contas, em parecer da Lavra, doutor Heron Carlos Gomes de Oliveira. O relatório passo a fundamentar. 2.1. Nomear servidor no cargo de designação temporária para ser fiscal de contrato. Responsável, Dizirlei Miranda Machado Tinoco, secretária de Educação. Seguindo a equipe técnica, a secretária de Educação nomeou servidor em designação temporária para a função de fiscal de contrato, em detrimento de cláusula contratual, que determina a nomeação de servidor efetivo. A responsável informou que, à época da nomeação, a senhora Marcela Cruz Mota era servidora efetiva e a manteve no cargo após a exoneração, porque possuía domínio sobre o serviço. Pois bem, a lei de licitações fala apenas que a execução dos contratos administrativos deve ser acompanhada por fiscal designado pelo órgão público contratante, não havendo aqui uma obrigatoriedade expressa de que seja servidor efetivo. Também a IN 05/2017, o Ministério do Planejamento, bem como entendimento jurisprudencial, também corroboram com isso, motivo pelo qual discordo do opinamento técnico ministerial e afasto a irregularidade. Próxima irregularidade, 2.2. Pagamento de verba indevida constante na planilha de custos, vale transporte, ressarcimento de 14.415,0398 VRTE.
Ao analisar a planilha de custo da empresa Novo Horizonte, a equipe técnica constatou que havia descrição do item Vale Transporte. Porém, o município de Presidente Kennedy fornece gratuitamente o transporte público a todos os munícipes, desde 2009. A secretária de Educação cobrou da empresa a devolução dos valores pagos a maior. A empresa Novo Horizonte alega que não sabia da gratuidade do transporte coletivo no município. Contudo, ao tomar conhecimento do fato, propôs a devolução dos valores da Prefeitura, parceladamente, como comprova os documentos anexados, motivo pelo qual acompanha a equipe técnica do Ministério Público de Contas e afasta a irregularidade. Porém, notificando o controle interno do município para que faça o acompanhamento do pagamento. Em caso de inadimplemento, deve ser instaurada a devida tomada de contas especial. Item 2.3. Ausência de substituição de funcionário terceirizado pela empresa em decorrência de faltas. A equipe de auditoria visitou 7 escolas das 22 existentes no município, a fim de verificar a assiduidade, e apurou que os funcionários da Servilimp, da empresa contratada, que faltavam ao trabalho, não eram substituídos, gerando um prejuízo horário no valor de R$ 7.359,27. Em análise da documentação juntada, anotei algumas inconsistências que merecem esclarecimentos. A secretária de Educação explicou que as empresas dispunham de funcionários para substituição. Contudo, a falta de comunicação entre servidor, chefe imediato, empresa e secretaria dificultava o envio de substituto. Alega que o único meio de comunicação com as escolas do interior é via WhatsApp e que foi realizada a glosa no pagamento da empresa do valor das faltas dos funcionários não substituídos, porém não junta provas. A senhora Marcela Cruz, fiscal dos contratos, alegou que não tinha ciência das faltas, pois os diretores das escolas se reportavam diretamente às empresas, e que, devido à quantidade de unidades escolares, bem como sua localização em áreas rurais, não tinha como saber tudo o que se passava. A empresa Servilimp alegou que mantinha um quantitativo a mais de funcionários para a substituição dos que faltavam. Porém, a falta de comunicação entre os responsáveis pelo contrato dificultava a realocação dos funcionários. Pois bem, os diretores de algumas unidades escolares informaram que, quando os funcionários das empresas contratadas faltam, por motivo de atestado médico, o mesmo é juntado à folha de ponto e enviado à empresa. O único nome que aparece nas declarações como sendo de contato com os diretores é do Sr. José Antônio, porém, este nome não consta em nenhum dos contratos. Consta que a senhora Marcela foi nomeada como fiscal do contrato em 13 de junho de 2016 e, em 13 de março de 2017, foi exonerada a pedido do cargo efetivo de servente. De acordo com a equipe técnica, após sua exoneração, passou a ocupar o cargo de professora em designação temporária, pelo período de 2 de fevereiro de 2017 a 12 de junho de 2018, que foi a data final da fiscalização, fato este que é confirmado pela secretária de Educação. A maioria dos diretores informaram que não tinham contato e nem sabiam quem era o fiscal do contrato, e, em caso de falta de funcionários, se reportava o senhor José Antônio. Diante de tantas incertezas, deixo de acompanhar o entendimento técnico ministerial, entendo que o mais correto seja a instalação de tomada de conta especial nos contratos firmados com as empresas Novo Horizonte e Servilimp em todas as 22 unidades escolares do município, pois, avaliando que a apuração do valor a ser ressarcido em virtude das faltas dos funcionários se deu por amostragem, o valor do dano pode ser ainda maior, considerando ainda o valor da multa contratual que deixou de ser aplicada, devendo ainda ser respondido alguns questionamentos. Na irregularidade 2.4, pagamento de insumos constantes na planilha de custos e não repassados pela empresa aos empregados, que é relativo aos uniformes, eu acompanho a área técnica do Ministério Público de Contas e afasto a irregularidade. Já na irregularidade, a ausência de controle por parte da Secretaria de Educação na gestão dos contratos terceirizados, eu acompanho a área técnica do Ministério Público de Contas e mantenho a referida irregularidade. Ainda se faz necessário afirmar que, no relatório conclusivo da tomada de conta especial a ser instaurada, seja respondido se a Secretaria Municipal de Educação já tomou alguma providência no sentido de elaborar os instrumentos normativos capazes de estabelecer parâmetros específicos para uma fiscalização contratual eficiente. Ante o exposto, acompanhando parcialmente o entendimento técnico e ministerial, voto por 1. Rejeitar as justificativas da senhora Dislerley Miranda Machado Tinoco,
com relação ao item 2.5, aplicando multa de R$ 2.000. Acolher as justificativas da senhora Marcela Cruz Mota, Novo Horizonte Conservador e Serve Limpe Serviço de Conservação e Limpeza Vitória Limitada, com relação ao item 2.4, acolher as justificativas da Novo Horizonte Conservador em relação ao 2.2 e 2.4, acolher as justificativas da empresa Serve Limpe em relação ao item 2.4, determinar à Secretaria Municipal de Educação de Presidente Kennedy a instauração de tomada de conta especial com relação ao item 2.3, com a finalidade de que sejam verificados minuciosamente os contratos 171/2016 e 172/2016, a fim de apurar possível dano erário, bem como identificar os responsáveis. Ainda, a fim de apurar os fatos, determinar a comissão de tomada de conta especial ou servidor designado que responda aos seguintes questionamentos. Quantas foram, de fato, as faltas de funcionários em decorrentes de atestados médicos ou faltas injustificadas? Quantos dias dessas faltas sofreram golosa por parte da administração? Quem efetivamente atuava na condição de fiscal dos contratos? Quem é o senhor José Antônio, citado diversas vezes por diretores de unidades escolares como sendo a pessoa a quem se reportava em caso de falta de funcionários? Por que a administração municipal não aplicou a multa contratual prevista em caso de descumprimento do contrato? Se realmente foi realizada a glosa nos pagamentos à Serve Limpe em função das faltas de seus funcionários, então anexar os comprovantes. E, por último, a Secretaria Municipal de Educação já tomou alguma providência no sentido de elaborar os instrumentos normativos? Item 7, agora. Notificar o controle interno do município Presidente Kennedy para que faça o acompanhamento do que se vai pagar das demais parcelas atinentes à devolução do montante pago a título de vale-transporte, conforme o item 2.2. Em caso de inadimplemento, deve ser instaurada a devida tomada de conta especial. Ciência é arquivar. Como há divergência parcial, devolvo a palavra a Vossa Excelência. Coloca em discussão. Em votação. Acompanho o relator, conselheiro Rodrigo Coelho. Acompanho o relator. O processo seguinte, em preferência, é o 9626-2018, que eu sou o relator. Representação formulada pela pessoa jurídica Velsis Sistema e Tecnologia S.A., em face de supostas ilegalidades ocorridas no curso do procedimento licitatório Pregão Eletrônico 21/2018 do DR Espírito Santo. Acompanho o entendimento da área técnica, voto por indeferir a medida cautelar, visto que restou verificado o risco do perículo in mora reverso. Notificar os responsáveis para que prestem as informações quanto aos itens questionados no prazo de 10 dias. Determinar a tramitação do feito sob rito ordinário. Prosseguindo com o julgamento dos processos em pauta, passa a palavra ao conselheiro Tauf. Primeiro processo da pauta é o processo 6142/2015. Trata-se de representação, pedido cautelar em face da Prefeitura de Aracruz, alegando supostas irregularidades em pregão eletrônico, cujo objeto era a contratação de empresa especializada em locação de veículos de ambulância e UTI móvel. O núcleo de cautelares sugeriu o indeferimento da cautelar e que tramitasse os autos pelo rito ordinário. A SESEC Denúncia propôs inspeção em loco na Secretaria de Saúde de Aracruz, sendo integralmente acompanhada pelo Ministério Público de Contas, em parecer da Lavra, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira. A SESEC Denúncia elaborou instrução técnica conclusiva, opinando pela conversão em tomada de conta especial, procedência e recomendação à Prefeitura, sendo integralmente acompanhada pelo Ministério Público de Contas. O relatório passo a fundamental. Observo que estão presentes os requisitos de admissibilidade. Passo a análise das irregularidades remanescentes que estou divergindo da área técnica. Restrição, 2.2, restrição ao caráter competitivo do certame. A auditoria constatou que o edital continha cláusula impedindo que empresa em processo de recuperação judicial participasse do certame. Os responsáveis alegando que, mesmo que a empresa de recuperação judicial fosse a vencedora,
poderia ter sua falência decretada em meio ao processo licitatório ou durante a execução do contrato, e que o precedente desta Corte de 2013 estava superado. O corpo técnico sugeriu a manutenção da irregularidade e recomendação à Prefeitura para se adequar ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo ante a complexidade da matéria, devendo tal irregularidade ser desconsiderada para aplicação de multa. O certame ocorreu em 2015. Desde 2003, o Tribunal entende que empresas de recuperação judicial podem participar de licitações desde que o juiz em que tramita o processo certifique que a empresa está apta econômica e financeiramente a suportar o cumprimento de um futuro contrato com a administração pública, levando em consideração o objeto a ser contratado. O motivo pelo qual acompanhar a técnica pela manutenção da regularidade, porém discordo no tocante ao fato que esse tema envolve matéria complexa e, portanto, não deve gerar responsabilização para a aplicação de multa. Na realidade, esse tema já é pacífico nesta Corte, cabendo, sim, multa nesse caso. 2.3. Descumprimento de cláusula de tarifa contratual. A equipe técnica apurou que o contrato com as ambulâncias tinha validade de 12 meses. Em caso de prorrogação, os veículos deveriam ser substituídos a cada 12 meses. O contrato foi prorrogado, porém a empresa não renovou a frota. Diante disso, entendeu que o município deixou de aplicar multa contratual, apontando que o valor de R$ 531.360, que deveria ser aplicado como multa, deveria ser ressarcido ao erário. O senhor Anderson de Paula Santos Pereira alegou que aplicou diversas sanções à empresa, como notificações, advertência, glosas de valores, reuniões com a empresa, além de realizar nova licitação para locação de ambulâncias, antes mesmo da prorrogação do contrato. A SAMA alegou que requeriu reajuste meses após a renovação do contrato, que no edital originário a frota deveria ser renovada a cada 24 meses, porém foi republicado com um prazo de renovação de 12 meses, o que deixou a empresa em desvantagem econômica, que na execução foi parcial, já que 3 ambulâncias foram trocadas e que foi induzida a erro. De acordo com o TCU, com parecer da AGU, instrução normativa do Ministério do Planejamento, ocorreu o Instituto da Preclusão Lógica, que é quando a contratada deixa de pleitear tempestivamente a repactuação ou reajuste do contrato. Ainda não houve indução a erro, pois o licitante deve conhecer o edital antes de participar do certame, além de que a Prefeitura realizou nova cotação de preços e a SAMS apresentou a melhor proposta, e por isso o contrato foi renovado, motivo pela qual acompanho a equipe técnica é afasta a irregularidade em relação ao senhor Anderson de Paula Santos Pereira, pois adotou as medidas cabíveis, apesar de ter assumido o cargo em fevereiro de 2016, quando já havia se iniciado as tratativas para a prorrogação. Além do que foi exonerado em outubro de 2016, antes que desse tempo de aplicar a multa contratual. Entretanto, o município aplicou a multa contratual de 20% do valor do contrato à SAMS, além da condenação, a suspensão para contratar com a administração pelo prazo de 2 anos. A equipe técnica entende que, ainda que tenha sido aplicada a multa pela Prefeitura, não ocorreria o bis in idem caso a multa fosse aplicada também por esse tribunal, por se tratar de instâncias administrativas diversas. Constatamos que não cabe aplicação de dano por esta Corte a contratado pela administração que já tenha sido por esta penalizado, pelo mesmo valor, inclusive. Primeiro, porque o responsável pela aplicação da multa por inexecução contratual, neste caso, é o município, pois, em virtude do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, o edital é lei entre as partes, sendo previsto por este a aplicação de penalidades ao particular. O Tribunal de Contas até poderia interferir nessa relação, após o exaurimento do contrato, somente caso a administração municipal deixasse de aplicar a penalidade cabível ao contratado pela inexecução contratual, o que não é o caso. O segundo fator impeditivo é que, mesmo que o tribunal pudesse imputar ressarcimento ao erário, o mesmo valor que a Prefeitura aplicou como multa por inexecução contratual à empresa estaria incorrendo na condenação em bis in idem, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, motivo pelo qual mantenho a regularidade, mas discordo do opinamento técnico e deixo de determinar o ressarcimento. Ante o exposto, divergindo parcialmente da área técnica e Ministério Público de Contas, voto por conhecer a presente representação, julgar parcialmente procedente, rejeitar as alegações de defesa dos senhores Moisés Sassini Zogaib, André Coelho da Silva e Nalva Bernadette Amorim, em relação ao item 2.12, aplicar multa individual de R$ 3.000. 4.
rejeitar as alegações de defesa da empresa SAMI, aplicando-lhe multa no valor de R$ 5.000. Acolher as alegações de defesa do senhor Anderson de Paulo Santos Pereira, item 2.3. Acolher as alegações de defesa da senhora Maria Lucivânia Alves Silva, itens 2.4 e 2.5. Determinações da Prefeitura de Aracruz, se abstém seus próximos editais, incluir cláusula que impeça que a empresa em recuperação judicial participem de seus certames. Todavia, certificando que a empresa está apta economicamente e financeira reconhecida pelo juiz de falências. 7.2. Monitore as sanções aplicadas aos contratados. Ciência e arquivar. Como a divergência, devolvo a palavra a Vossa Excelência. Coloque em discussão. Em votação. Acompanhe o relator, conselheiro Rodrigo Coelho. Acompanho o relator. Prossiga, excelência. Processo 5092/2017, prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, referente ao exercício 2016, sob a responsabilidade de Paulo Márcio Leite Ribeiro. A área técnica manteve uma irregularidade e opinou por julgar irregulares a prestação de contas, o que foi acompanhado pelo Ministério Público de Contas, parecer do Dr. Luciano Vieira. Passo, então, a analisar a única irregularidade mantida, a ausência de recolhimento da contribuição patronal relativa ao regime geral de previdência. Não há no presente processo elementos que evidenciem a regularização desse apontamento. Entretanto, considerando que esta Corte de Contas busca a verdade material, analisei os autos da prestação de contas anual relativa ao exercício seguinte, ou seja, 2017, onde foi possível verificar que essa irregularidade também foi apontada, mas foi identificado pela área técnica a regularização por meio de parcelamento de débito, autorizado por lei municipal. E os valores estão sendo retidos dos valores referentes ao Fundo de Participação dos Municípios, o que motivou a equipe técnica a afastar a irregularidade naquele processo. Desse modo, embora a irregularidade ocorreu no exercício e análise, o gestor empreendeu esforços para regularizar a questão, restando comprovado que logrou êxito. Esse fato, por si só, não afasta a presente irregularidade, mas é capaz de atenuar as suas consequências, especialmente por ter sido a única irregularidade apontada, razão pela qual deve ser mantida, mas apenas no campo da ressalva, cabendo determinação para que o gestor adote as medidas administrativas necessárias a fim de apurar a totalidade dos encargos financeiros incidentes sobre o recolhimento de contribuições previdenciárias em atraso relativo ao exercício em análise. Ante exposto, divergindo parcialmente do optamento técnico e ministerial, voto por julgar regulares com ressalva a prestação de contas anual da Prefeitura de Ordenador, da Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, referente ao exercício 2016, responsabilidade do Sr. Paulo Márcio Leite Ribeiro, determinar ao atual gestor que tome as medidas administrativas necessárias nos termos do artigo 2º da INTCE 32/2014, a fim de apurar a totalidade dos encargos financeiros incidentes sobre o recolhimento das contribuições previdenciárias em atraso, relativas aos exercícios em análise, bem como a responsabilidade e ressarcimento aos cofres do município, tendo em vista que a tal despesa é considerada ilegítima e contrária à finalidade pública, impondo-se a sua glosa. Da ciência interessada e, após os trâmites regimentais, arquivar os autos. Como há divergência, devolvo a palavra a Vossa Excelência. Coloque em discussão. Em votação, eu acompanho o relator, conselheiro Rodrigo Coelho. Acompanho o relator. Prossiga, excelência. Próximo processo, 2234/2018, eu vou adiar. O próximo processo, que é o 3340/2018, foi votado aqui hoje em preferência. Próximo processo é o TC 4287/2018, Fundo Municipal de Saúde de Alto Rio Novo, prestação de contas anual de ordenador, responsável, Quimines Marques da Silva, acompanhando a área técnica do Ministério Público de Contas, regular, quitação, ciência e arquivar. Processo 4459/2018, adiar. Processo 5754/2018, nesse processo eu vou acompanhar parcialmente a área técnica e o Ministério Público de Contas,
homologando os pontos 2.1 a 2.18 do plano de ação, sendo apenas o item 2.2 e ponto 2.3 com uma pequena ressalva. No item 2, no primeiro item aqui, cargos da administração tributária desprovidos de atribuições legais expressas. Observei nesse item que as medidas apresentadas incluem apenas a elaboração de projetos de lei, não havendo menção quanto ao encaminhamento dos referidos projetos à Casa Legislativa, cabendo ressalva nesse sentido, devendo fazer parte desse plano de ação o encaminhamento dos projetos que serão elaborados à Câmara Municipal. Então, essa é uma ressalva que eu coloco que deve ser inserida. O outro ponto aqui, inexistência da carreira específica para o exercício das atividades de fiscalização, analisando as medidas que serão adotadas, os respectivos prazos apresentados, observo que o gestor informa que apenas após 2020 irá apresentar ao Legislativo a proposta de lei visando inserir o requisito nível superior para os cargos de fiscal de tributos. Contudo, antes desse prazo, pretende enviar projeto de lei para reestruturar e criar plano de carreira para o cargo de fiscal tributário. Não se mostra adequada a criação de plano de carreira para um cargo que será modificado posteriormente, sendo pertinente que as modificações concernentes à alteração do requisito para ingresso de cargo e seu respectivo plano de carreira ocorram conjuntamente, garantindo que a legislação esteja coerente e o plano de carreira seja elaborado com base nas informações atualizadas referentes aos requisitos para investidura no cargo. Nesse sentido, homologo com essa ressalva o presente item. Ante o exposto, homologo os pontos de auditoria 2.1 a 2.18, sendo que o 2.2 e 2.3 com ressalvas aqui apontadas. Determinação ao controle interno para que proceda ao monitoramento e determinar que as medidas corretivas adotadas observem o prazo final conforme fixado por esse relator no presente voto. Da ciência, após trâmites regimentais, a arquivar. Como uma pequena divergência, devolvo a palavra a Vossa Excelência. Havendo divergência, coloca em discussão. Em votação, acompanha o relator, conselheiro Rodrigo Coelho. Acompanho o relator. Prossiga, Excelência. Processo 750/2019, Prefeitura Municipal de Itapemirim, controle externo, fiscalização, representação. Acompanhando a área técnica do Ministério Público de Contas, extinguir sem julgamento de mérito, perda do objeto, ciência e arquivar. E é só, senhor presidente. Proclamo o resultado. Proclamo o resultado na forma relatada, aprovada pelo plenário, e passo a relatar. Processo 3271, 2012. Inspeção realizada na Câmara Municipal de Presidente Kennedy. Exercício 2011-12. Responsabilidade, senhores: Dorley Fontão da Cruz, José Carlos Barreto de Araújo, presidentes da Câmara. Acompanhando integralmente o entendimento técnico, cuja fundamentação integra este voto independente de transcrição e divergindo no MP de Contas, voto: rejeitar as ações de justificativa de Dorley Fontão da Cruz, tendo em vista a prática de atos presentificados nos itens 1.1 a 1.6, com a aplicação de multa no valor de R$ 3.000. Rejeitar as razões de justificativa e julgar irregulares as contas de José Carlos Barreto de Araújo, tendo em vista a prática de atos ilegais presentificados nos itens 1.7, 1.8 e 1.9, bem como em razão do dano verificado nos itens 1.8 e 1.9, condenando-o ao ressarcimento correspondente a 7.348,70 VRTs. Acolher as razões de justificativas apresentadas por José Adimar Piassi, Edneide Santos,
Figueira Pacheco, Roberto Pianes Cancide Almeida, Sullivan Marcos de Oliveira Correia e Marilene Freitas Pinto Macedo. Há uma divergência e eu coloco em discussão. Em votação, conselheiro Tálvina. Acompanhe o relator. Conselheiro Rodrigo Coelho. Acompanho o relator. O processo 4906-2014 eu estou adiando. O processo 4085-2017 houve sustentação oral e foi retirado de pauta posteriormente. 5541-2018. Vou adiar para a próxima sessão. 5985-2018, prestação de contas anuais da CETURB, exercício financeiro 2017. Responsabilidade: Alex Mariano, diretor-presidente. Rosane Gilberti, diretora de operações. José Carlos Pereira Moreira, diretor de planejamento. Acompanho entendimento técnico e ministerial. Voto por julgar regulares as contas, dando quitação aos responsáveis. 9626-2018 foi relatado em preferência e é só. Proclamo o resultado na forma relatada e aprovada pelo plenário. Passa a palavra ao conselheiro Rodrigo Coelho do Carmo. Muito obrigado, presidente. Cumprimento a Vossa Excelência, conselheiro Domingos Taufner, procurador Luiz Henrique, serventuários presentes. Passo a relatar o processo 1864-2014. Trata de tomada de contas especial instaurada em decorrência de auditoria realizada no município de Guarapari, com a finalidade de averiguar a regularidade e legalidade dos atos de gestão praticados no exercício de 2013, figurando como gestores responsáveis o senhor Orli Gomes da Silva, no mandato de 2013 e 2016, e o senhor Edson Magalhães, Figueiredo Magalhães, mandato 2017-2020. Encaminhados ao Núcleo de Controle Externo e Contabilidade e Economia para a devida análise e instrução, resultou instrução técnica conclusiva apresentando a seguinte proposta de encaminhamento: que seja mantida a irregularidade e ausência de regulamentação da forma de concessão dos adicionais de insalubridade e periculosidade ao senhor Orli Gomes da Silva e que seja afastada a irregularidade para que seja apurado em autos apartados em tomada de conta especial o recolhimento insuficiente de contribuições patronais para o regime próprio de previdência junto ao Instituto de Previdência de Guarapari, ao responsável Edson Magalhães. Sugere-se determinar ao gestor o provimento de regulamentação pertinente à concessão dos adicionais de insalubridade e periculosidade no âmbito municipal. Eu vou tratar das irregularidades em separado. Antes, porém, é imperioso reconhecer que a prescrição da pretensão punitiva desta Corte de Contas, quanto ao item 1 da ITI, que é o recolhimento suficiente de contribuições patronais para o regime próprio de previdência junto ao Instituto de Previdência, ocorrido em 2007, sem prejuízo da pretensão reparatória e corretiva nos termos do regimento interno. Quanto à irregularidade e recolhimento insuficiente de contribuições patronais para o regime próprio de previdência junto ao Instituto de Previdência de Guarapari, os valores referem-se a obrigações patronais dos meses de julho, agosto, setembro, outubro e parcela do 13º do exercício de 2007. Citado, o responsável apresentou justificativas afirmando que fora firmado um acordo entre o município e o Instituto de Previdência de Guarapari, decorrente do CADPREV número 0916-2014, e que os valores firmados tinham sido quitados. O Ministério Público informa e traz a questão de que o atraso no pagamento gerou um dano ao erário relativo a juros, multa e atualização, e sugere que seja instaurada tomada de contas especial para a apuração desses valores. Eu averigo, neste caso concreto, que realmente houve um inquestionável dano, um inquestionável prejuízo ao erário, mas em nenhum momento
os responsáveis foram citados para falar acerca deste dano. A citação no processo se deu ao não recolhimento do principal. E eles responderam ao não pagamento, comprovando a sua quitação. O encaminhamento que poderia ser dado seria a reabertura da instrução processual e para que eles fossem citados e, posteriormente, tomada de contas especial. Diante do decurso de prazo, nós estamos falando do ano de 2007, apesar da tomada de contas ser instaurada sob o exercício de 2013, eu entendo que ficaria comprometido o princípio da ampla defesa do contraditório, porque até a comprovação de fatos à época estaria prejudicada. Nesse sentido, eu acompanho parcialmente a área técnica e diverjo do corpo ministerial, entendendo pelo afastamento da presente irregularidade, já que resta prejudicada a reabertura da instrução processual. Quanto à segunda irregularidade, adicionais de insalubridade e periculosidade, foi comprovado que, até o mês de outubro de 2013, os pagamentos das parcelas estavam sendo realizados de acordo com a legislação trabalhista, e há um entendimento de que a concessão de tais benefícios em âmbito municipal deve ser feita por normativo e regulamentações próprios. Aqui eu vou me valer do descritivo do Ministério Público de Contas, que informa que no portal da Câmara Municipal de Guarapari contém a lei complementar número 77, de 2 de abril de 2015, que dispõe sobre o pagamento do adicional de insalubridade e de periculosidade, adicional de risco de vida e adicional noturno aos servidores do município de Guarapari. Observo, portanto, que não mais persiste a irregularidade e que, embora tardiamente corrigida no exercício de 2015, sendo reconhecida a boa-fé do responsável, que, com a citação efetivada em 4 de dezembro de 2014, tratou de sanar o apontamento encaminhando o projeto de lei à Câmara Municipal. Então, neste caso, eu vou divergir da área técnica e acompanhar o Ministério Público de Contas, afastando a presente irregularidade. Ante o exposto, e acompanhando, portanto, parcialmente a área técnica e o Ministério Público de Contas, voto preliminarmente desconverter os autos na forma do artigo 329 do Regimento, decretar a prescrição da pretensão punitiva nos termos do artigo 71 da Lei Complementar 621, acolher as razões justificativas apresentadas pelos responsáveis Edson Magalhães, afastando a sua responsabilidade em relação ao item 1, acolher as razões justificativas apresentadas pelos responsáveis do senhor Orli Gomes da Silva, afastando a responsabilidade em relação ao item 2, cientificar, arquivar. Como há divergência, devolvo a palavra a Vossa Excelência. Coloca em discussão. Em votação, conselheiro Taufel. Com o relator. Acompanhe o relator, devolvo a palavra. Processo 3273/2018, trata-se de prestação de contas anual de ordenador, Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro, exercício 2017, responsável Sérgio Farias da Fonseca, que justifica o atraso no envio de IPCA, atribuindo inovações da IN 43, além de dificuldades no setor contábil do município. Eu estou divergindo da área técnica do Ministério Público de Contas apenas no sentido de deixar de emitir parecer, julgar regular da quitação, mas aplicar a multa de R$ 500 pelo atraso no envio da PCA, recomendar nos termos do voto que cumpra o prazo de encaminhamento nas futuras prestações de contas e observe os parâmetros indicados na Instrução Normativa 43, quando o envio da próxima prestação de contas. Arquivar os autos após trânsito em julgado. Como há divergência apenas na emissão de parecer prévio, devolvo a palavra a Vossa Excelência. Coloca em discussão. Em votação, conselheiro Taufel. Com o relator. Acompanhe o relator. Prossiga, excelência. Muito obrigado, Excelência. Processo 4161/2018, prestação de contas anual, Fundo Municipal de Saúde Marataízes, exercício 2017, responsável Erimar da Silva Lesqueves, acompanhando a técnica e Ministério Público de Contas, voto no sentido de julgar regular da quitação, arquivar. Processo 4582/2018, tratam os presentes autos de representação protocolizada nesta Corte de Contas, pelo senhor Carlos Alberto Gomes Alves, presidente da Câmara Municipal de São Mateus, em face do então prefeito Daniel Santana Barbosa, questionando possíveis irregularidades
na realização de processo seletivo simplificado, de edital 01 de 2018, para a área de educação, abarcando os cargos de professor A, professor de Libras, instrutor de Libras, tradutor e intérprete de Libras, cuidador, secretário escolar, nutricionista. Diante das alegações dos responsáveis, a equipe técnica se manifesta sugerindo citação e determinação, e eu vou tratar deste ponto mais à frente. Antes, porém, eu quero contextualizar sobre esse processo. Nós, recentemente, julgamos aqui também o processo de minha relatoria e tivemos a oportunidade de ouvir sustentação oral da secretária municipal de Assistência Social de São Mateus em processo semelhante. E, naquele momento, eu alertava que nós tínhamos uma representação também em relação à Secretaria Municipal de Educação. Aqui, nesse processo, tem pedido de cautelar, pedindo a imediata cessação da renovação do edital para fim de contratação, de manutenção da contratação temporária de professores. O número de servidores aqui chegam perto de 400 servidores para a área de educação, sem concurso público. Eu vou lembrar que o município de São Mateus, ele está gastando com o pessoal o limite de 67% da sua receita corrente líquida, o que nos coloca numa situação muito delicada na afirmativa de concurso público. Porém, o município, de toda forma, precisa verificar a sua rede de serviços de educação inequivocadamente por conta da composição instalada e os excessos praticados, inclusive, ferindo a lei de responsabilidade fiscal no que trata dos limites de gasto com o pessoal. Neste caso, qualquer decisão que possa limitar ou até mesmo paralisar os serviços prestados pelos profissionais contratados por meio do processo seletivo, não cumprirá o fim almejado, por não ter sido capaz de considerar a questão posta dentro de uma perspectiva sociológica e consequencialista. Imaginemos nós que aqui, por decisão cautelar, a gente não permita a prorrogação do processo seletivo até que o ano letivo se cumpra. Nós podemos paralisar serviços educacionais que têm caráter continuado no município. Em relação ao sugestionamento técnico, no sentido de que seja expedida essa medida cautelar, de não se renovar esse processo seletivo, o edital, abstendo-se de prorrogar os contratos já celebrados no advento de seu termo, que nós precisamos ter cautela nesse sentido, portanto. Não resta nenhuma dúvida de que necessário seria a realização de concurso público, depois de uma análise da necessidade de tais servidores numa reconfiguração possível de sua rede, em observância aos moldes legais. Porém, eu entendo que, para não prejudicar esses serviços que eu mencionei anteriormente, nós devemos julgar, acompanhando apenas parcialmente o posicionamento técnico, no sentido de citar o senhor Daniel Santana Barbosa, prefeito municipal, o senhor Felipe Ferreira dos Santos, secretário municipal de Administração e Recursos Humanos, e a senhora Zenilda Aparecida Barros Pauli, secretária municipal de Educação, quanto à irregularidade e ausência de concurso público, para que, no prazo de 30 dias improrrogáveis, apresentem justificativas que julgar pertinentes, visando subsidiar o indicativo indicado na instrução técnica inicial, peça 52, cuja cópia deverá ser encaminhada juntamente com o termo de citação em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Vale mencionar aqui também, permitam-me o parêntese, que o controle interno do município encaminhou para cá o ofício apontando diversas irregularidades que estão ocorrendo no âmbito do município em relação à rede de educação no que tange à contratação e designação de pessoal, inclusive para cargos em comissão naquele caso, que será analisado no âmbito deste processo em rito ordinário. E determinar ao prefeito municipal e ao secretário municipal de Administração e Recursos Humanos que, em sede de medida cautelar, renove a validade do processo simplificado somente até o término do ano letivo de 2019, pelas razões aqui que eu expus anteriormente. Seja dada ciência à representante da decisão.
como tem divergência, senhor presidente, e pela complexidade que a questão merece, devolvo a palavra a Vossa Excelência. Coloque em discussão. Em votação, conselheiro Taufner. Com o relator. Acompanhe o relator. Prossiga, excelência. O processo 4724/2018 trata-se de prestação de contas anual de ordenador, município de Ponto Belo, exercício 2017. A justificativa também, inovações AIN 43, dificuldade do setor contábil do município, acompanhando parcialmente a área técnica e Ministério Público de Contas, a divergência também é no sentido de deixar de emitir parecer prévio, julgar regular, aplicar multa de R$ 500, recomendar, arquivar. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Havendo divergência, eu coloco em discussão. Em votação, conselheiro Domingos Taufner. Com o relator. Eu também acompanho o relator. Prossiga. Voltamos ao município de São Mateus, processo 5717/2018, trata-se de representação protocolizada pela empresa Duto Engenharia em face do edital de concorrência pública 001/2018, promovido pela Prefeitura Municipal de São Mateus, questionando possíveis irregularidades na realização do certame, cujo objeto é registro de preço para contratação de empresa de engenharia em regime de empreitada por preço unitário com material, mão de obra do tipo menor preço por lote destinado à execução de serviços de pavimentação em blocos de concreto e asfáltica e calçada cidadã do município. Em síntese, a empresa representante alega a existência de graves irregularidades no procedimento licitatório, quais sejam: adoção do sistema de registro de preço incompatível com o objeto a ser licitado, divergência de preços globais para os lotes 1 e 2, obrigação de declaração de visita técnica, exigência de licença ambiental de operação ou autorização ambiental, composição insuficiente, exigência de certidão negativa de débito junto ao IBAMA, apresentação de planilha de preços única para todos os lotes. Também, trabalhando para explicar esse processo, ele foi pedido sede de cautelar, foi concedida à época. Nós verificamos que foi feito um registro de preço para questões que eram extremamente divergentes, porque nós tratávamos de pavimentação com o relevo diferente de cada uma delas, em algumas obras com necessidade de galerias, enfim, cada uma delas requisitava um projeto técnico diferente. Diligenciamos à época, a SESEX Engenharia foi até o município de São Mateus, verificou o andamento da execução de obras já realizadas, porque o registro de preço já tinha sido feito, determinamos a paralisação da continuidade daquele registro de preço, porém, o término das obras já iniciadas para que a nossa decisão não gerasse nenhum outro dano erário e o processo seguiu o trâmite normal. Eu vou acompanhar aqui a manifestação posterior da área técnica do Ministério Público de Contas, votando no seguinte sentido: julgar parcialmente procedente a representação, aplicar multa individual de R$ 2.000 nos termos do artigo 135, inciso 2, da Lei Complementar 621/2012, aos senhores Tiago Bringer, Procurador-Geral do Município, Marcelo de Oliveira, Engenheiro Civil, em razão do cometimento das irregularidades dispostas no item 2.2 da ITC 673/2019, bem como aos senhores Walter Luiz Pigatti, Secretário Municipal de Obras, Leônidas Alberto Vasconcelos, coordenador de projetos de engenharia e arquitetura, em razão do cometimento das irregularidades dispostas nos itens 2.3, 2.4 e 2.5 da ITC 673/2019. Deixar de aplicar multa ao senhor José Carlos Vale Araújo de Barros, que exercia a função de vice-prefeito e secretário municipal de Obras, Infraestrutura e Transportes, em razão de seu falecimento pelo cometimento de irregularidades, recomendar ao atual secretário de Obras, cientificar, arquivar após trânsito em julgado. Não há divergência, excelência. Passo a relatar processo incluído em pauta, 1576, não, ainda não, é o próximo. Passo a relatar o processo 1576/2019, trata-se de expediente remetido a esse Tribunal de Contas pelo IEMA, referente a processo administrativo que trata de acompanhamento dos recursos de compensação ambiental oriundo da implantação da terceira usina da Samarco.
acompanhando o posicionamento ministerial. Voto pelo não conhecimento do pedido, dar ciência ao representante, arquivar. Agora sim, relato o processo incluído em pauta, também da Prefeitura Municipal de São Mateus, processo 2347/2019, representação ajuizada nessa Corte de Contas pela empresa internacional Soluções e Serviços Limitada em face da Prefeitura de São Mateus, suscitando irregularidades no edital que deflagrou o processo licitatório pregão presencial, cujo objeto é registro de preço para contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de pré-preparo e preparo de alimentação escolar, limpeza, higienização e desinfecção nas unidades físicas das unidades de ensino, unidade de saúde e sede administrativa. Devidamente notificados, os responsáveis apresentaram aos autos suas justificativas, alertando preliminarmente a anulação do certame, bem como toda a documentação requerida. Diante do exposto, acompanhar a técnica e o Ministério Público de Contas para extinguir o processo sem resolução de mérito, cientificar, arquivar. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Proclamo o resultado na forma relatada, aprovada pelo plenário. Passa a palavra ao conselheiro João Luiz Cota Louvati. Senhor presidente, senhoras e senhores, o processo 4254/2018 trata de prestação de contas anual do Fundo Municipal de Habitação e Integração Social de São Gabriel da Palha. Eu estou acompanhando a manifestação da área técnica do Ministério Público e proponho voto no sentido de julgar regular a prestação de contas sob a responsabilidade dos senhores Leonardo Luiz Valguza Bragato e Poliana Barcelo de Santos Bragato, relativo ao exercício financeiro de 2017, dando-se a devida quitação aos responsáveis. Arquivar após o trânsito em julgado. O processo 4281/2018, a prestação de contas anual do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Governador Lindenberg. Também no mesmo sentido, acompanhando a manifestação da área técnica do Ministério Público, proponho voto por julgar regular a prestação de contas sob a responsabilidade do senhor Rubens José Dalfior, relativo ao exercício 2017, dando-se a devida quitação ao responsável. Arquivar após o trânsito em julgado. O processo 2838/2019 trata de um embargo de declaração oposto por Sandra Maura Roveta Nogueira, em face de acórdão 1665/2018, proferido por essa segunda Câmara, que trata da prestação de contas anual da Companhia de Melhoramentos em Desenvolvimento Urbano de Guarapari, CODEG, relativo ao exercício 2016. É um caso similar tratado na sessão passada. A senhora Sandra, ela mostra inconformismo em relação ao acordo, colocando que houve omissão por não ter sido discriminado que as multas são individualizadas. Eu estou considerando que, como foi feito no caso passado, que o artigo 131 da Lei Complementar 621/2012 estabelece que a multa será aplicada de forma individual a cada agente que tiver concorrido para o fato e que o próprio escopo, o conteúdo do acórdão não deixa dúvida em relação à multa e à legislação também que rege a matéria. Diante disso, eu conheço dos embargos quanto ao mérito, nego, provimento, mantendo incólume o teor do acórdão, TC 1665/2016. Ciência interessado, arquivar após o trânsito em julgado. Os processos seguintes são atos de pessoal no Instituto de Previdência do município de Vitória, aposentadoria de Paulo César Ferreira Pires, retificar a decisão, registrar errata em portaria. No Instituto de Previdência do Estado, pensão de Carloto Nicodemos e Laurita Adriano Nicodemos, registro. No Instituto de Previdência de Vitória, aposentadoria de Liane Rosa dos Santos Rodrigues, registro, tornando parcialmente subsistente decisão anterior. No Instituto de Previdência de Vila Velha, aposentadoria de Maria de Fátima Agnês de Oliveira, regularidade da revisão. No Instituto de Previdência do Estado, aposentadoria de Adonias Mendes Salles, registro.
No Instituto de Previdência de Mimoso do Sul, aposentadoria de Rosileia Lopes Ferreira, registro. No Instituto de Previdência de Vitória, aposentadoria de Alessandra Carolina Nascimento, registro. No Instituto de Previdência de Vitória, aposentadoria de Alci Teixeira, retificada a decisão. No Instituto de Previdência de Vitória, também interessado, Carli Cruz, também retificada a decisão. E no Instituto de Previdência de Vitória, aposentadoria de Simone Nunes Pazito Alves, registro. No Instituto de Previdência de Vila Velha, aposentadoria de Osnília de Avelar Meirelles, registro. No Instituto de Previdência de Vitória, pensão de Zélia Maria Albani Nascimento, registro. No Instituto de Previdência de Vitória, aposentadoria de Marilúcia Cerqueira de Souza Viana, registro. Desculpe. No Instituto de Previdência do Estado, são aposentadorias, todos registro. Interessado, Francisco Antônio Andrade Pasquale, Elizabeth Silva Nunes, Elizabeth Camargo e ainda no IPAJM, pensão de Rosângela Maria Zanotelli e Sara de Souza Salles, registro. É só, presidente. Proclamo o resultado na forma relatada e aprovada pelo plenário, agradecendo a proteção de Deus, nada mais havendo a tratar, vou declarar encerrada a presente sessão. Antes, porém, convocar a próxima, que será ordinária, a ser realizada no dia 8 de maio de 2019, quarta-feira, às 10 horas. Está encerrada a sessão.